Olá, pessoal. Aqui que vos fala é o professor Xavier, do IFPE Campus Garanhuns, e sou mais um professor participante desse nosso programa, desse projeto do Enem da Terceira Direc, certo? E o tema que nós vamos abordar em nossa aula de Química será misturas e processos de separação, tá certo? Então, primeira coisa, pessoal, relembrar um conceito básico, tá? O conceito de misturas, tá? Mistura é aquilo que não é puro, tá? Ou seja, tenho mais de uma substância ou mais de um conjunto de substâncias, tá certo? E a gente caracteriza ela em dois tipos: as do tipo homogênea e as do tipo heterogênea. Homogênea, termo homo significa igual, tá? Você vê apenas uma única fase. Então, nós temos o exemplo aqui dessa água, e eu coloquei um pouco de sal nela. Você não consegue visualizar o sal que está dissolvido nesse copo de água. Então, a olho nu, é impossível visualizá-lo. Então, você só tem apenas uma única fase. Numa mistura heterogênea, nós temos duas ou mais fases. E aí, a olho nu, nós vemos aqui essa mistura de água com óleo, tá? Você vê a fase oleosa e você vê a fase aquosa, ok? Então, você tem aqui exemplos dessas misturas. Mistura homogênea, uma única fase. Mistura heterogênea, duas ou mais fases, tá? E essas fases, elas podem ser, né? Essas misturas podem ser entre sólidos, entre líquidos, entre gases, pode ser sólido com líquido, líquido com gás, ok? Então a gente tem que sempre observar, né, o foco do processo. E no Exame Nacional do Ensino Médio, vem caindo muitas vezes questões de processo de separação. E também envolvendo muitas vezes a parte desses processos em química orgânica. Então, é bom vocês estarem ligados. Geralmente, processos do cotidiano, né, principalmente tratando o lance da água, processos de filtração, ok? Interação entre determinadas moléculas com determinados tipos de materiais, ok? Então, é um assunto que está caindo com bastante recorrência. Então, vou fazer uma apanhada aí das principais métodos de separação de mistura e depois eu irei fazer aí uns exercícios com vocês. Um método, né, uma mistura heterogênea, sólido-sólido, tá? Um método para separar eles é um processo bem comum chamado de catação. Né? O próprio nome diz catar, tá? Você, através da mão ou para evitar o contato, se for algo nocivo, utiliza-se de uma pinça, por exemplo, você separar sólidos de maneira manualmente, tá? E a gente tem um exemplo clássico que acontece no nosso dia, que é o exemplo aí da catação dos feijões, onde a pessoa que pretende cozinhar esses feijões separam os feijões perfeitos dos outros feijões ou de outras coisas, outros sólidos que venham a aparecer nesse pacote de feijão para não atrapalhar o processo, certo? Então, a catação é uma metodologia de separação de misturas entre sólidos. Um outro processo também muito utilizado é a peneiração, né? Ou seja, você tem misturas de sólidos e você vai passá-lo por uma peneira. Também pode envolver sólido com líquido, tá? E aí o que acontece? Né? O exemplo clássico aqui de um pedreiro, tá? A gente tem aqui um tipo de areia que é utilizada para fazer uma determinada obra. E aí a areia, ela não pode vir, não pode na massa, né, feita, não podemos ter areia fina com areia grossa ou com cascalho. Então, na presença de uma peneira, que existe uma granulometria, ou seja, um tamanho específico, só aquela areia ideal para o fim
desse tipo de serviço vai passar e os materiais, né, como cascalho, como brita, como até mesmo fezes de animais, né, ficam retidos nessa peneira, ok? Então, a peneiração é um processo de separação de misturas. Nós temos também um outro tipo de separação, de uma mistura heterogênea, que é a separação magnética. O próprio termo diz, né, separação magnética ou indução magnética, tá? Através de um material magnético como um ímã, você conseguir separar, né, misturas de sólidos, onde um dos materiais possui atração com o determinado ímã, né, o objeto que vai sofrer aí essa imantação. E aí nós temos o exemplo de pó de ferro misturado com areia. É meio que impossível você separá-los, devido ao seu tamanho, de maneira manual. Mas você pode passar aí um determinado ímã, onde o ferro é um material paramagnético, e aí ele é atraído e você tem a separação do ferro com a areia. Um processo muito utilizado aí, principalmente na mineração, é o processo de flotação, tá? O que também chamamos de sedimentação fracionada. Olha só, o sólido mais leve, ou seja, menos denso, ele flutua em um líquido, enquanto o mais denso se sedimenta, tá? Ou seja, eu tenho dois sólidos que possuem densidades diferentes. E aí eu jogo um líquido, onde nesse líquido, ele vai boiar e o outro ele vai afundar, tá? Então, por exemplo, serragem, né, pó de serra, e areia por adição de água, tá? Então, o pó de serra, ele vai ficar boiando, que ele é menos denso que a água vai ficar ali no meio, e a areia, ela é mais densa, tende a decantar, certo? Temos aqui essa imagem que pode mostrar mais ou menos isso. Nos processos de mineração é muito utilizado, ok? Água ou outros líquidos, né, entre eles o bromofórmio, é muito utilizado aí para a remoção, né, de minerais. Um outro exemplo também clássico, né, é a dissolução fracionada, tá? Dissolução, dissolver. Então, o que acontece? Eu tenho dois sólidos, né, por exemplo, areia com sal, tá? Nós sabemos que água e areia não se misturam, mas água e sal se misturam. Então, o que a gente faz? Utiliza-se um líquido, no caso a água, e aí esse líquido vai dissolver o sal, ok? Ele vai passar para a fase aquosa. Já a areia não. Depois, você tem a separação das fases. Você pode depois coletar só a parte aquosa, onde está o sal, separar da areia, e depois, por um aquecimento, você pode obter o sal que estava misturado com o sólido, tá certo? Então, esse processo é conhecido como dissolução fracionada. Tá? É o exemplo aí, né, da areia com sal, né? Ele colocou água, solubilizou, depois fez uma filtração, que é um processo que nós vamos mostrar aí para vocês, tá? Muito utilizado aí para fazer o velho e o bom cafezinho. E depois da evaporação do líquido utilizado, você separa o sal, né, da areia, tá? Isso é um processo chamado de dissolução fracionada. Quando nós temos, um material, uma mistura, onde um dos materiais ele tem a capacidade de sublimação, a gente também utiliza, a sublimação fracionada. O que é isso? É usada para purificar substâncias que sofrem sublimação facilmente, tá? E aí eu vou pegar um exemplo, né, de naftalina, né? Aquelas bolinhas brancas que são vendidas no supermercado, né? O pessoal utiliza para colocar em gavetas, para afugentar, né, traças, baratas, enfim. Não sei se vocês sabem, mas com o tempo a naftalina ela vai desaparecendo dentro da gaveta. Isso porque a naftalina é uma daquelas substâncias que passam do estado sólido para o estado de vapor, estado gasoso.
sem passar pelo estado líquido. E essa sublimação, ela tende a afugentar esses insetos. Pois bem, agora imagina que nós tivéssemos uma mistura sal com naftalina, os dois bem moídos, né, bem granulados direitinho. Então, se eu quisesse tirar o sal da naftalina, eu fazia um leve aquecimento, onde a naftalina iria embora e o sal, por não sublimar e ter um ponto de fusão e ebulição muito alto, né, facilmente com o aquecimento a gente conseguiria separar esse material. Tá? Então, quando utilizamos, temos uma mistura de sólidos e que um deles é passível a sublimar, ou seja, passar do estado sólido para o gasoso, a gente chama isso de sublimação fracionada, que é um método também de separação de misturas. Quando nós temos uma mistura heterogênea de um sólido com líquido, tá? Um dos métodos muito utilizados é a decantação, tá? Decantação é quando você tem, no geral, sólidos em suspensão, tá? Ou seja, dispersos em um líquido. E com o tempo, o que acontece? Esses sólidos, eles tendem, por ação da gravidade, decantar e para o fundo do material. Isso acontece muito quando temos um período chuvoso, onde, veja bem, a gente tem um rio, um lago, e aí, com a ação da chuva, arrasta sedimentos e a água ela fica turva, ou seja, água barrenta. Depois, quando para o processo de precipitação da chuva, né, e com o tempo, aquele barro que estava, né, barro e outros materiais particulados, ele tende a assentar no fundo do rio, do lago, né, do recipiente. É justamente o que a gente chama de decantação. O pessoal utiliza muito isso no interior, quando retira-se água de um poço, de uma água barrenta, certo? Para não consumir aquela água, ele espera, né, a decantar e aí depois retira com cuidado a água desse material suspenso, ok? Então, a decantação ela é um processo muito utilizado, e principalmente aí nos processos de tratamento de água que a gente vai ver logo em seguida. Um outro processo também muito utilizado são os processos que envolvem extração. Extração do termo extrair, tá? Então a gente utiliza líquido ou gases para extrair, né, outras substâncias, né, sólidas e líquidas, certo? Então a gente tem um exemplo clássico do famoso chá de saquinho, onde o chá, que é a mistura sólida de uma determinada planta, enfim, é colocada dentro de um recipiente, no caso água, que tem um certo aquecimento, onde a água, que é o solvente, né, aquele líquido, ela retira essas substâncias, né, que estão contidas dentro desse sachê. E o pó, né, o material que está dentro do saquinho, né, o material mais grosseiro, ele não passa. A água só vai extrair aquilo, né, que interage com ela, certo? E aí temos que levar em consideração o lance da polaridade, tá? Vocês estudaram que existem substâncias polares e não polares. E tem um lance do princípio da semelhança. Polar se dissolve bem com substâncias polares e substâncias não polares se dissolvem com substâncias não polares. Polar com não polar não se misturam, tá? Nós temos um outro exemplo aqui, tá? Que é um esquema de uma sauna, tá? O que acontece? A sauna, para funcionar, é um ambiente, um quarto fechado, tá? As paredes geralmente são de madeira e é colocado material, né? Um material aromatizante e se joga-se um determinado vapor, no geral, vapor de água, onde o vapor de água tende a entrar em contato com um material aromatizante, geralmente o pessoal utiliza
determinadas folhas aromáticas e o vapor da água, ela arrasta, retira essas substâncias. Então, é um método de extração. Quando a gente tem misturas heterogêneas, né, líquido-líquido, ok? Utiliza-se o mesmo princípio da decantação, tá? Então, eu tenho lá a mistura, feito água e óleo, tá? A gente sabe que forma uma emulsão, ou seja, uma gororobazinha, mas com o tempo, né, a ação da gravidade faz com que haja a separação das fases. O óleo fica em cima e a água fica embaixo, tá? Por que o óleo fica em cima? Porque o óleo ele é menos denso do que a água, tá? Então, numa mistura heterogênea entre líquidos, o menos denso sempre fica acima e o mais denso fica abaixo, certo? Então, a gente tem um exemplo aqui de decantação entre líquidos, tá? E, por exemplo, água e óleo, ou água e bromo, tá? Bromo líquido. E aí utiliza-se o funil de separação, que é esse material de laboratório, onde consiste uma torneira, e aí quando separa-se as fases, você abre a torneira, vai escoando um dos líquidos, quando chega a fase do outro, fecha, troca o recipiente coletor embaixo e depois vai e retira o outro, tá certo? Um outro tipo de mistura, e é um processo muito comum, tá? E que pode cair questões do tipo, é o processo de misturas heterogêneas só do líquido, que envolve o fenômeno da filtração comum ou filtração simples, tá? É o que acontece com o bom e velho cafezinho, onde, como é que se faz o café? Pega-se um líquido, no caso a água, onde vai extrair as substâncias que dão aroma e gosto do pó de café. Nós sabemos que o pó de café ele não vai se solubilizar na água, tá? A água extrai parte dos componentes desse pó de café e depois, o que é que o pessoal faz? Pega essa água, né, e coloca num papel de filtro, né? Essa mistura no papel de filtro ou coador, enfim, onde a água que interage com o pó de café vai extrair essas substâncias que vão ficar solúveis em água, passa e o pó do café ele fica retido, ok? Por conta justamente do filtro que tem uma determinada porosidade. É como se fosse uma peneira, só que com uma granulometria bem menor, ok? Então, um exemplo clássico aí de filtração comum. Tem um outro processo que é a filtração a vácuo, tá? Ele funciona de maneira parecida, só que o que acontece? Quando os sólidos eles são muito pequenos, né? E ele entope muitas vezes os poros do papel de filtro. Então, utiliza-se um instrumento conhecido como funil de Book, né? Coloca-se um papel de filtro, temos um Kitasato, que é essa vidraria aqui, onde ela tem uma saída, e você conecta ela a um sistema contendo vácuo, tá? Ou seja, ele vai succionando, retirando o ar interno, tá? A ação da gravidade empurra para baixo, o ar interno que tem aqui vai sendo succionado, e isso acelera o processo de filtração. Técnica isso muito utilizada nos laboratórios de química. Pessoal, um procedimento que é muito utilizado, tá, é no processo de tratamento de água, de efluentes, que é o processo de floculação e coagulação, tá? Eles são processos químicos e físicos, tá? Floculação, gente, é uma decantação quando a gente utiliza-se de um agente químico. Tá? A gente tem lá uma mistura, a gente joga um agente químico, qualquer um reagente. Esse reagente químico vai reagir e vai formar flocos, tá? Ou seja, é uma reação química. E aí, esses flocos tendem a se aglomerar e vai formar coágulos, ou seja, interações físicas, né? Formando partículas maiores. E esses coágulos, eles tendem a o quê? Decantar, tá? Formando aí grandes flocos. E aí, ao decantar, você tem a separação, né, de determinado material em um determinado líquido, tá? E esse é um dos processos mais utilizados aí
em tratamentos de água, tratamento de piscina. Tá? Geralmente, se adiciona, né, na água óxido de cálcio, né, o cal, a fim de basificar essa água, e depois utiliza-se o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio vai reagir, vai formar um produto que tem uma baixa solubilidade, é um produto meio que gelatinoso. Esse produto gelatinoso, ele começa a aglutinar e a grudar e formar grandes flocos e decanta esse material, removendo aí as impurezas contidas nessa água, tá? E aí a gente mostra esse processo, esse tratamento de água, né, onde o pessoal retira-se a água, né, do manancial. Temos aí a dosagem, né, de cal e depois de seguida sulfato de alumínio. Vai para um tanque de floculação, onde os flocos eles começam a decantar e a água sobrenadante cai para um segundo tanque, que é um tanque de decantação, onde vestígios ainda de alguns flocos que passam decanta, certo? Depois passa por um filtro, ou seja, uma filtração, só que em vez de utilizarmos papel de filtro, utiliza-se algumas malhas sólidas, né, areias com diversos tipos de granulometria, e a água vai, ou algum resíduo bate nesses filtros, e aí a água passa, no final se adiciona-se flúor, se adiciona-se cloro, e você tem aí a famosa água potável, tá certo? Coagulação, flooculação, decantação, filtração e desinfecção com cloro, um agente oxidante para matar agentes patógenos, e fluoretação para fornecer flúor nessa água para evitar as famosas cáries dentárias. Um outro processo, pessoal, de misturas, né, líquido-líquido ou sólido-líquido, tá? Que utiliza-se de um procedimento é a centrifugação, ok? A centrifugação é uma maneira onde você utiliza-se a força centrífuga, tá? Para acelerar esse processo da separação de uma mistura, tá? E a gente tem um exemplo clássico do nosso sangue, ok? O sangue, ele é uma mistura, tá? Tem a parte plasmática e a parte globular. E para separar bem essas fases, né, o pessoal pega uma amostra de sangue, coloca dentro desse aparelho e ele começa a rotacionar de maneira rápida. Essa aceleração promove a separação das fases plasmática e a fase globular, onde a fase plasmática boia, fica em cima, é menos densa, e a fase plasmática mais densa decanta. E aí, para determinados marcadores, retira-se a fase plasmática, e para outros marcadores, se utiliza-se a fase globular, e aí é que é feito a boa parte das análises clínicas. Um outro processo, gente, de separação de misturas é o processo de evaporação. E ele é muito utilizado, né, para, por exemplo, obtermos o sal de cozinha oriundo aí da água do mar. A água do mar, ela é colocada em grandes tanques e, por ação da evaporação, ou seja, um processo de vaporização de maneira lenta, a água vai embora e o sal que fica dissolvido, né, ele tende a decantar. E depois o pessoal pega esse sal e vende para a gente, para fazermos os preparos culinários. Um outro processo de separação de misturas, né, no caso de misturas homogêneas, sólido-líquido, né, ou líquido-líquido, é a destilação simples. A destilação, gente, nada mais é do que um aparelho que consiste em um recipiente, né, nesse caso aqui um recipiente de vidro, mas pode ser outro material, onde nós aquecemos esse material possui as vedações, um dos vapores gerados, ele passa por dentro dessas tubulações, onde uma parte externa, essa tubulação que tem o vapor, ela entra em contato com outra tubulação que está sobre uma refrigeração, ou seja, uma temperatura menor do que a que o vapor que foi liberado saiu, e aí ocorre a condensação, ou seja, a passagem do vapor para o estado líquido, e aí você tem a separação das fases, tá? Então, por exemplo, se tivéssemos uma mistura água e sal de cozinha, e eu quisesse ter tanto a água quanto o sal, né? O sal se solubiliza bem em água, tá?
a água tem ponto de ebulição 100 graus Celsius. Ponto de fusão do sal de cozinha em torno de 700 graus. Então, você tem essa mistura, você aquece, a água passa, né? Depois condensa, evapora, e depois você tem toda a água coletada numa ponta e o sal na outra. Tá? No geral, a temperatura aqui ela não conseguiria fazer com que o sal passasse para o estado líquido, tá certo? Mas, mais ou menos isso. Utiliza-se também para misturas líquido-líquido, tá? Onde os pontos de ebulição desses líquidos, né, possuem um intervalo distante, certo? Que é aí o processo utilizado aí para você separar, por exemplo, o álcool etílico da água, tá? E aí a destilação, tá, pessoal? Destilação simples, nós temos uma manta aqui aquecedora, temos um material onde tem a mistura, é aquecido, os vapores gerados entram aqui nesse tubo, tem a condensação, ou seja, a troca de calor, e esse material decanta, e aí precipita, desculpe, vira líquido, e você separa esses materiais da mistura. Temos a destilação simples como essa e também nós temos a destilação fracionada. Qual é a principal diferença? É que a destilação fracionada é muito utilizada em misturas de líquido-líquido quando os intervalos dos pontos de ebulição eles são curtos, tá? E esse é um processo muito utilizado para separar as frações do petróleo, tá? Petróleo, todo mundo sabe, né, é uma sopa aí, é uma mistura complexa de compostos orgânicos, cuja os seus componentes majoritários têm grande aplicação na produção de combustíveis, na produção de polímeros plásticos, outros materiais, certo? E devido aos seus pontos de fusão, ebulição serem próximos, tá? No aquecimento existe dentro do tubo do material, tá? Como é que se diz? Digamos, um zigue-zague, né? Impedimentos, tá? Para que as substâncias que possuem, né, sejam mais voláteis, elas passem, né, de maneira mais rápida e as outras que são menos voláteis, ou seja, maiores, elas demoram e fiquem mais retidas, tá certo? Eu vou dar um exemplo clássico. Imagine um ônibus lotado e temos uma pessoa bem gorda e uma pessoa magrinha. E ela quer passar de uma ponta para a outra do ônibus. Quem passa primeiro? A pessoa magrinha ou a pessoa mais gorda? A pessoa magrinha, né? Vai no imprensado, vum, vum, vum. Já a pessoa gorda, por ter um volume maior, ela vai se atrapalhando, né? Vai se acidentando. E aí você tem uma separação da pessoa magra com a gorda, tá? Então é mais ou menos essa ideia, tá? Outros processos, né, que também são utilizados, né, é um processo muito bacana, né, temos aqui a cromatografia, tá? Cromatografia, o termo croma vem de cor, tá? Ele foi muito utilizado no início do século XX para separar misturas, principalmente aí de misturas orgânicas, tá? E aí nós temos aqui uma cromatografia clássica, que é a cromatografia em papel, né? Pega-se um pedaço de papel e coloca-se, por exemplo, uma tinta azul de caneta e faz um pontinho. E coloca essa fita em pezinha dentro de um copo com um pouquinho de água, pode ser outro solvente, tá? Pode ser etanol, enfim. E aí o que acontece? A tinta de caneta é uma mistura de outros compostos, certo? E aí, de acordo com a interação com que cada componente dessa mistura da tinta de caneta interaja com o solvente, no caso a água, né, ou o outro, porque vocês sabem que tem uma propriedade física de alguns líquidos subirem contra a ação da gravidade em uma determinada superfície, que a gente chama de efeito capilar. Tá? Então, a água ela tende a subir, né, por esse efeito capilar. É feito aquele pé de parede umedecido que nós temos em casa, tá?
é justamente esse efeito capilar. Então, o solvente sobe, e aí essa mancha ela começa a se desmembrar em duas ou mais manchas, onde, no geral, né, cada mancha pode ser um composto químico diferente, tá? Ou frações de compostos químicos diferentes. E aí você vai e recorta cada pontinho desse, depois você utiliza um outro solvente mais adequado e você remove ele desse papel, ok? Então, ele é um processo de separação onde vai envolvendo a interação do solvente, né, com a fase estacionária, que seria esse pontinho, tá? Tem um outro processo de cromatografia, que é o de cromatografia em coluna, que em vez de usar a capilaridade, ele usa a gravidade. E olha só, o pessoal pega um tubo, ok? Que tem embaixo uma torneira, coloca-se dentro desse tubo aqui um material, né, que a gente chama de fase estacionária, pode sílica, pode ser gesso moído, enfim, tá? E aí você coloca-se uma determinada mistura, no caso ele colocou aqui uma amostra negra, tá? E depois utiliza-se um determinado solvente, né, que a gente chama de fase móvel. E o que acontece? Quando o solvente ele bate aqui, né, os que interagem mais com o solvente, eles tendem a sair, e os que não interagem bem, eles tendem a ficar retidos, tá? E aí você observa que aquela mistura que era negra começa a virar uma multicor aqui, ó. Amarelo, vermelha, azul, tá? E aí você vai adicionando e vai separando pela ação da gravidade, e aí você vai retirando cada fraçãozinha dessa, tá? O pessoal utiliza muito isso para separar aí misturas, né, de plantas, né, de compostos orgânicos oriundos aí das plantas, né, a famosa fitoquímica, ok? Muitos medicamentos, aromas, eles foram descobertos a partir desta técnica, tá? Que nós temos um exemplo aqui de uma cromatografia em coluna. Okay? Então, é justamente a interação da minha mistura com o sólido e com justamente o líquido, tá? Uma mistura que se interage muito com a fase estacionária, que é o sólido, ela tende a demorar a descer, a interação dele é maior. E as que interagem mais com a fase móvel, que é o líquido, tende a sair de maneira mais rápida, certo? E agora eu vou fazer aqui dois exercícios para mostrar para vocês, né, como é que essas questões de processo de separação de mistura, ela tende a cair no Enem. Okay? No Enem 2017, nós temos essa questão, tá? E ela diz o seguinte: as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão, em líquidos ou de líquidos misturados entre si. E aí faz a seguinte pergunta: nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função, e aí ele dá as alternativas. Antes, eu gostaria de relembrá-los a questão da centrifugação, tá? Temos o aparelho, e aí, nesse aparelho, através do movimento de aceleração, como temos na foto aqui, uma das fotos, movimento circular, certo? Ele tende a separar aí essas misturas, tá? E aí você tem a mistura aí, por exemplo, aqui do sangue, tá? Do vermelhinho, depois você tem aqui a fase plasmática, meio amarela, e a fase globular, um vermelho escuro. Perdão. Então, a centrifugação é muito utilizada, tá? Nós temos aí a centrifugação também utilizada nas máquinas de lavar roupa, tá? Onde temos a função centrífuga, onde a máquina ela faz o movimento circulatório bastante rápido e consiste de deixar a roupa praticamente seca, né? A roupa ela vai encharcada com a água e aí, quando tem a centrifugação, a roupa sai praticamente sem a água, tá certo? Então é mais ou menos o que acontece aqui. E como é que se separa essas misturas? É justamente através da diferença
de densidades, tá? Onde a fase plasmática aqui, nesse exemplo, é menos densa e a fase globular, ela é mais densa, tá? Então, baseado nisso, dentre as alternativas dessa questão, alternativa letra A é justamente devido às diferentes densidades, tá certo? Não tem nada relacionado com o raio de rotação, das velocidades angulares, das quantidades de substâncias ou da coesão molecular, não tem nada a ver, tá? Esse processo se dá devido à diferença de densidades dos materiais, ok? Então, questão de 2017, se ligue, fera. E aqui temos uma questão de 2016 que fala justamente da sauna, que foi um dos exemplos que eu tinha citado no decorrer dos nossos slides, tá? Uma pessoa, ela é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída de um vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Então, nós temos aqui a sauna úmida, tá? Nós temos a parede, temos o cano, onde esse cano ele traz o vapor, né, o vapor de água, e na saída desse cano tem as folhas que são colhidas, né, capim-cidreira, né, eucalipto, e o vapor ele bate nas folhas, né, e depois de bater nas folhas ele continua a se espalhar pela sauna, só que deixando ela o quê? Com um aroma dessas folhas. E ele faz a seguinte pergunta: olha só, qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? E aí a gente tende a recorrer do que a gente tinha falado na nossa aula, que é um método de extração, tá? Que pode envolver líquidos com líquidos, sólidos com líquidos ou gases com líquidos, tá? Quando nós temos líquido, por exemplo, nós temos essa mistura AB. Pegamos um líquido C, que interage com A, ele vai ficar A mais C, e eu temos um pouco de A com o B. Então, temos a separação praticamente dessa mistura, tá? Materiais que são immiscíveis, ou seja, não solúveis, e aí você remove cada um deles, tá? Nós temos aqui um exemplo das famosas efusões que o pessoal faz, tá? Tanto aqui como nesse outro aqui, tá? Pega-se determinados materiais, né? Casca de laranja, outros tipos de chá, tá? E vai deixando ele interagir com as paredes desse sólido, tá? E vai removendo isso, depois utiliza-se esse extrato, né? No caso, a parte líquida, né, que removeu essas substâncias contidas no sólido e vai fazer algum determinado fim. Semelhante aqui ao processo do chá de saquinho, só que o chá de saquinho ele tem o saco, tá? E ele faz uma extração e filtração ao mesmo tempo, né? Impedindo que o material sólido aqui, né, ele fique na mistura, nesse meu extrato, na parte externa. Vale salientar também que sistemas gasosos também fazem extrações, tá? E nós temos um produto no mercado que é o café descafeinado, tá? E como é que ele retira a cafeína do pó do café, tá? Devido aí a cafeína, né, é retirada, né, nesse processo do café, né, em alguns cafés, porque as pessoas que têm determinado tipo de intolerância à cafeína, né, dor de cabeça e afins, então se utiliza-se desse processo, que é a remoção da cafeína utilizando gás carbônico supercrítico, onde se tem CO2 em alta, em uma determinada temperatura e alta pressão, e aí esse gás ele tende a ter um comportamento um pouco semelhante com o de um líquido, tá? E aí ele consegue retirar, separar bem a cafeína do pó do café, ok? Então, é um processo muito utilizado aí na indústria. E, por fim, o processo mais simples é justamente o da sauna, onde a água líquida ela é aquecida e aí o vapor gerado bate nas folhas e depois o vapor que sai das folhas sai um vapor aromatizado, ou seja, há uma extração do vapor da água das folhas do material.
Então, a alternativa correta seria extração por arraste, o arraste do vapor. Certo? Fera, espero que tenham gostado da aula e a gente vai se vendo aqui no canal, ok? Um beijo e aquele abraço.